Bahia, enfim, fui, eu acho que em torno de uns Minas Gerais, Goiás, fui ao Paraná, Santa Catarina. Eu fiz uns 12 estados, isso em parceria com a Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, para mobilizar a população quanto a esse tema. Eu posso adiantar para vocês, esse debate nós ganhamos na opinião pública. E vejam bem o termo que eu vou usar. E o meu governo sabe disso. Eu tive uma conversa com eles recentemente, e eles reconheceram que a opinião pública brasileira quer o fim do fator previdenciário e quer uma política que reajuste decentemente os aposentados e pensionistas. Com essa visão, é que eu posso adiantar para vocês com a maior tranquilidade. Eu vim agora de uma agenda, por exemplo, com o próprio Ministério Público Federal. E lá, todos que estavam presentes, falei de outros temas e falei também da história do fator. Todos eles têm claro que o fator é uma injustiça enorme que foi cometida contra os trabalhadores do nosso país. E eu começo a falar, então, sobre o fator. Primeiro, dizer para vocês, buscando um pouco a história. Quando nós éramos oposição, nós brigamos com todas as armas que tínhamos no Congresso para que o fator não fosse aprovado. Como também não queríamos, e derrubamos isso, a vinculação com a idade. Ganhamos no debate a questão da idade, o governo anterior não conseguiu aprovar a idade, mas daí conseguiu aprovar a história do fator previdenciário. Eu fui ao Supremo Tribunal Federal, em nome das oposições na época, lá em 1999, entrei com uma ação. Infelizmente perdemos a ação. De lá para cá, estamos nessa batalha permanente, para acabar com o fator e buscar uma política de reajuste para os aposentados. Eu vou atualizar a jornada, porque senão eu vou falar de muita coisa para trás, e vocês querem saber, afinal, como é que está agora, né? Mas deixa eu falar para vocês. Recentemente, nós fizemos um bom movimento em Brasília, e vou só pegar esse 2 meses atrás. Nós fizemos algumas vigílias no Senado, e na questão de 15, 20 dias atrás, fizemos uma vigília na Câmara dos Deputados. Porque as vigílias no Senado ajudaram a aprovar o fim do fator, a política de reajuste dos aposentados acompanhando o salário mínimo e também o PL 58, que é a reposição pelo número de salários mínimos. Baseado nisso, nós fizemos essa caminhada da Igreja Matriz de Brasília, me acompanharam naquele momento em torno de uns 3 mil idosos, fomos à Câmara dos Deputados e ocupamos o plenário da Câmara. Era uma segunda-feira. E deixamos claro ao presidente da Câmara e ao presidente do Senado que nós não íamos sair de dentro do plenário da Câmara enquanto não houvesse uma proposta concreta de votação, tanto da questão do fator, como dos aposentados, como também o veto de 16.7, que é uma outra emenda que eu aprovei, referente a 2006, quando para o aposentado foi dado 5% e o salário mínimo 16,67. Bom, nesta reunião, e com cerca de mais de 2 mil aposentados no plenário, o presidente da Câmara dos Deputados assumiu o compromisso que ainda durante o mês de junho, seria votado no plenário da Câmara a questão do fator e também a questão do reajuste dos aposentados e pensionistas, que é o PL número 1. E acordei com o presidente Sarney que no dia 8 de julho nós votaríamos o veto desse 16,67. Pois bem, alguém pode perguntar, por que jogaram para o dia 8 de julho? Jogamos no dia 8 de julho em parceria com todas as entidades de aposentados que estavam lá. Eles me disseram o seguinte: pai, nós estamos aqui, acho que devia ser lá pelo dia 10, 12, isso, nós temos que voltar aos estados para poder voltar numa data aqui que a gente tenha força para pressionar a apreciação desse veto. Então acordamos com ele que seria no dia 8 de julho. Ainda antes de sair de Brasília, eu visitei o presidente do Senado e ele confirmou que da parte dele está mantida, que ele preside o Congresso. Dia 8 de julho vai ser votado em apreciação o veto. Falei com o presidente Michel Temer, ele me disse o seguinte: esta semana não conseguimos botar
nem o PL1 e nem o fim do fator. Mas vou levar para o Colégio de Líderes e vou defender que entre a semana que vem. Estou falando a semana que vem, não estou falando o mês que vem, para ficar muito claro. Isso é a palavra que eles deram. Vocês sabem que no Congresso, isso eu tenho que esclarecer para vocês, nem sempre tudo que se fala se cumpre. Isso é verdadeiro e vocês sabem disso, que estão acompanhando essa batalha há muito tempo, né? Tanto que tem agora até o tal de ato secreto, né? E um dizia que é 100, até 200, 300, já falam que é mais de 1000 atos secretos. E aí sempre vem aquela história, o funcionário que não divulgou o ato. Funcionário nenhum não ia divulgar o ato se não houvesse uma ordem de cima. E uma ordem de cima de uma questão grave como essa tem que ser de senador da República. Então não é só o funcionário que não publicou o ato. O funcionário estava lá, cumprindo ordem. Então houve uma ordem de cima para não divulgar os chamados atos secretos. Só dou essa pincelada para dizer para vocês que quem mandou não publicar vai ter que ser punido, seja quem for, seja o presidente do Senado ou não. E tudo indica, pelo menos até o momento, que a ordem vinha de fato da presidência. Deixa eu falar para vocês ainda o seguinte. Primeiro, eu defendo com unhas e dentes também, e é de minha autoria, a PEC número 50, que é o fim do voto secreto. Eu acho um absurdo que você vote secretamente em qualquer instância do parlamento. Você, quando perde o voto para as pessoas, você assume compromisso, como esses que eu assumi, e vocês estão aqui hoje para saber como é que está a final, né? Eu sempre disse que eu ia voltar para lá para o Senado, como voltei para brigar contra a flexibilização do direito, foi a primeira proposta que eu consegui aprovar quando cheguei no Senado, e naturalmente, entre tantas outras, essa do fator e o reajuste decente para os aposentados. Mas o que eu percebo que acontece no Congresso Nacional? Por isso que nós tínhamos que fazer, em nome da democracia, no exercício pleno da cidadania, fazermos uma verdadeira cruzada a nível nacional, e a PEC número 50, para acabar com o voto secreto. Eu cansei de aprovar projetos por unanimidade nas duas casas, o presidente da época veta, volta para o Congresso e o veto é mantido. Como é que você aprova por unanimidade e depois você tem mais de 300 pessoas votando contra uma matéria que já foi apreciada? Eu acho grave, só para vocês terem uma ideia, a questão de um mês atrás, foram votados 995 vetos. Eu disse antes de abrir as urnas, duvido que um veto seja derrubado da forma que está sendo votado, que eles botam todos os vetos, parece até esses blocos de telefone, é bloco que chama? Catálogo, né? Catálogo, telefone, lista, e botam numa única cédula. Só que você já recebe a lista todo com o xizinho no lugar. Recebe tudo com o xizinho já marcadinho lá. E a caneta, não é a lápis, não para você não poder apagar. Já recebe tudo com o xizinho e é só botar na urna. Digo, olha, eu não vou votar aposentado desse jeito, de jeito nenhum. Tira aí o veto dos aposentados. E conseguimos tirar e não entrou. E eu disse antes de abrir a urna, para aqueles que duvidavam da nossa posição, se tiver um veto que for cair, que for derrubado, eu renuncio ao meu mandato. Deus Sandro Monsanto, que é muito gozador, olha, eu ia até votar pela derrubada de alguns vetos. Agora eu vou votar contra porque eu estou com medo que tu perca o mandato. Você solidário a você, mas claro que ele fez isso na forma descontraída, na brincadeira. E resultado, não caiu um veto. Depois, um outro dia, queriam botar de novo dos aposentados. Aí era 200 e poucos vetos. Digo, dos aposentados não entrei também não. E renuncio de novo ao mandato se cair um veto. Resultado, não caiu também nenhum veto. Tudo que foi votado, tudo foi mantido dessa forma. Então, o que nós queremos fazer? Nós queremos que no dia 8, cada senador ou deputado anuncie o seu voto. Não sei se vamos conseguir, mas estamos trabalhando para isso. 1, 2, fazer essa campanha para acabar com o voto secreto. Seja de autoridade, seja de ministro supremo, seja de veto, seja de impeachment, voto aberto. Cada cidadão tem que assumir a sua posição perante a sociedade. Até porque 2010 está aí e vocês vão querer saber, né? Quem foi que votou do lado dos trabalhadores e quem votou contra os trabalhadores aposentados e pensionistas. Então é fundamental a gente continuar insistindo com essa questão do fim do voto secreto. Deixa eu falar um pouquinho agora, e vou começar falando do próprio fator previdenciário. Como é que está o debate do fator? Fator, vocês sabem que é aquela forma